Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com a gente no nosso canal da Capitalismo, tá? Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalismo. E hoje pra gente falar um pouquinho mais sobre fundos imobiliários, tá? Sei que vocês gostam bastante da gente falar sobre fundos imobiliários. Então hoje eu trago aqui pra vocês 10 barganhas de fundos imobiliários então pra gente acompanhar, tá? Fiz uma listinha ali que eu já vou explicar aqui pra vocês para a gente então trazer aí possíveis, né, fundos imobiliários que sejam barganhas aí nesse momento um pouco mais complicado que a gente está atravessando aí para os fundos imobiliários aí de forma geral, tá? Mas mesmo assim, né, a gente sempre gosta de ressaltar que bons fundos, né, fundos com bons fundamentos podem trazer então aí excelentes oportunidades para a gente, para quem, principalmente para quem gosta então de fundos imobiliários, tá, pessoal? Então separei aqui 10 que a gente vai ver nessa listinha, tá? Mas aí a gente vai falar sobre três especificamente, tá? E comentar um pouquinho mais sobre eles aí, que pode ser uma barganha ou que também não pode ser uma barganha, enfim, a gente vai falar um pouco sobre tudo. Mas antes, pessoal, tenho aqui um recado para dar para vocês, bastante importante, como sempre, né? Eu trago aqui para vocês um cupom de desconto e dessa vez, olha, dessa vez o pessoal que realmente enlouqueceu, tá? Vocês já vão saber por quê. Principalmente porque o pessoal aqui antecipou a Black Friday, tá? Então a nossa Black Friday aqui da Capitalizola, ela já começou, tá? E simplesmente dando para vocês então aí um desconto de até 50% de qualquer um dos nossos produtos, tá? E por que até 50%? Porque, pessoal, a gente tá dando esse desconto de 40% aí para as compras que fizerem no cartão, tá? Parceladas aí até 12 vezes, mas se você pagar à vista aí no boleto, esse desconto então é simplesmente de 50% para você em qualquer um dos nossos produtos, tá, pessoal? Só vou tirar aqui a minha tela para vocês verem melhor, tá? Porque além disso, a gente também tem uma outra novidade para vocês, que durante essas semanas aqui, essas primeiras semanas, né, até o dia 31 do 10 ali aproximadamente, quem adquirir então o nosso produto aqui via o Black Friday da Capitalismo vai ganhar, além do maior desconto já fornecido na história da Capitalismo, como vocês já devem ter percebido, vai ganhar 3 masterclasses aí exclusivas, tá? Conteúdo que a gente nunca revelou aqui na Capitalismo, tá certo? Conteúdo exclusivo para vocês, mas somente aí para esses primeiros compradores, tá, pessoal? Então, olha, simplesmente não perde tempo para você então adquirir o nosso produto aí com até 50% de desconto e para os primeiros então ganhar esse bônus extras aí então dessas masterclass exclusivas diretamente para vocês, tá certo? Bom, então deixa eu voltar aqui a minha tela e agora, né, para trazer para vocês o nosso tema do nosso vídeo aqui sobre fundos imobiliários, né? Antes, só fazendo aqui um panorama, tá? Eu trago aí para vocês o gráfico do IFIX acumulado nos últimos 12 meses, só para a gente contextualizar um pouco, né? Como eu já tinha falado para vocês, né? E como vocês também já devem ter percebido, fundos imobiliários aí tá passando por um momento um pouco mais complicado, de maiores pressões aí. Não que a nossa bolsa, por exemplo, não também esteja, né? Nessas últimas semanas, enfim, né? Virou de cabeça para baixo, como a gente está acompanhando aí dia a dia. Mas esse movimento de queda aí, de maior pressão dos fundos imobiliários, ele já vem aí desde um tempinho, né, pessoal? Que a gente já vem sempre batendo na tecla aqui para vocês, né? Todo esse movimento aí de alta de juros. Também teve ali o caso da reforma tributária, né? Que primeiramente incluía os FIIs, mas depois deixou de incluir na reforma, né? Mas enfim, todo esse contexto, principalmente de alta de juros aí, vem pressionando bastante o IFIX aí, que é o nosso índice de fundos imobiliários, tá? E aí, além do gráfico, pessoal, só para a gente contextualizar, durante, né, esse momento de outubro, nesse mês de outubro aqui, tá ali praticamente no 0 a 0, né, com uma leve queda de 0,12%, mas no mês anterior ali, de setembro ali, o IFIX amargou uma queda aí cerca de 1,2%. No ano vem com uma queda acumulada de 5,5% e nos últimos 12 meses aí uma queda também de 4%, tá, pessoal? Então só para a gente contextualizar tudo isso e até, né, que serve como parâmetro para explicar muitos dessas barganhas que eu vou trazer aqui para vocês, né, que muitos FIIs então aí, bons FIIs, que estão então com umas cotas, com as suas cotas aí em valores bastante descontados, que na nossa visão então não deixam de ser ótimas oportunidades, né, pessoal? Sempre sabendo filtrar fundo a fundo, caso a caso, né, analisando cada um dos casos ali, mas, né, bons fundos com bons fundamentos, que não perderam, né, os seus fundamentos aí, estejam passando simplesmente por esse reflexo, né, de maior pressão das taxas de juros aí nas suas cotas, então esses sim tendem a ser aí boas oportunidades na nossa visão, a gente sempre gosta de deixar isso muito bem claro, tá bom, pessoal? E aqui, está aqui a nossa listinha dos 10 FIIs, né, a começar ali pelo XP Macaé, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês.
E aí, né, pessoal, tem essa lista, né, de barganhas que eu trago, mas basicamente são os FIIs aí com menores PVPs, tá? Que são aqueles, o indicador que a gente sempre gosta de trazer aqui, né, que basicamente vai relacionar ali o preço da cota do fundo em relação ao seu valor patrimonial, né? Então, ou seja, o valor de mercado do fundo em relação ao seu valor patrimonial, tá bom, pessoal? Então a gente sempre gosta de trazer aqui. Então, basicamente, essas barganhas que eu trago aqui para vocês, simplesmente aí, né, uma seleção dos FIIs com melhores PVPs, tá certo? Com os menores PVPs, que é o que a gente sempre vai acabar buscando, tá? Mas também, pessoal, trago essa lista um pouco mais ampla aqui para vocês, né? Pra gente, né? Primeiro, tô trazendo aqui 10 FIIs aqui como barganhas, mas pra gente analisar cada um dos casos, tá, pessoal? E pra gente também não cair naquela, né? Que o menor PVP, então vai ser o fundo mais barato para se comprar agora, por exemplo. Não necessariamente, né? Até porque aí o primeiro colocado que a gente está vendo aí na tela, o próprio XP Macaé, tá? É um fundo que está passando por problemas desde ali de 2019. Para quem não se lembra, né? Ele é um fundo monoativo e é um fundo monolocatário, né? Ou seja, é um fundo que possui um único imóvel, que é o The Corporate, que fica lá na cidade de Macaé, né? Como o próprio nome do fundo já diz aí. E esse imóvel, então, ele era alocado para a Petrobras, mas a partir de 2020 a Petrobras então saiu desse imóvel, tá? Então, ou seja, o fundo tem um único imóvel e agora está sem nenhum locatário, tá, pessoal? Então, por mais que a gente faça um filtro desse, por exemplo, com os menores PVPs aí, a gente pode, né, acabar, né, se induzindo ao erro aí de ver, por exemplo, o caso aí do XP Macaé, que está aí na primeira colocação, com um PVP ali na casa de 0,31, e acabar achando, né, não estudando muito a fundo, se levar somente por um indicador, por esse indicador especificamente, e acabar se levando aí, ver que é um fundo que não tem problemas, que é um fundo bom, por exemplo, né, que não é o caso especificamente aí do XP Macaé, que é um fundo que está cheio de problemas, tá? Inclusive a própria equipe de gestão aí está lutando contra isso, né, tentando achar novos locatários ali para ocupar o fundo, mas fica ali numa região um pouco mais complicada, uma região bastante petroleira, né? Então tinha, enfim, né, tinha tudo a ver ali com a Petrobras, e agora então o fundo vem esbarrando aí em uma série de dificuldades, tá, pessoal? Então não se deixe se levar por isso, tá? Esse aqui é o primeiro grande recado, mas, né, que quando a gente faz esse filtro também não deixam de vir aí boas oportunidades ou que podem ser boas oportunidades, né? Como é o caso aqui que eu separei para vocês, 3 FIIs especificamente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o HGRE11, que é o do Credit Suisse Hedging Grifo ali, o Real Estate, tá? Também um outro fundo aí bastante interessante, o HSI Log, tá? De HSLG11, que a gente vai comentar um pouco mais sobre ele. E depois aí, por fim, o XP Properties, tá? Que é também um case mais complicado, mas que na nossa visão também aí pode, né, algum dia aí performar bem, então pode ser que esteja aí numa boa faixa de preço para entrada, que é o XP Properties, tá? O XPPR11. Já inclusive já falei aqui no canal um pouco mais sobre ele. Hoje a gente vai falar aí novamente e trazer mais detalhes aí sobre o fundo, tá? E aí até aproveito para vocês, né, deixar nos comentários aqui quaisquer outros fundos aí, principalmente, né, no caso do XP Properties aqui, dá, né, bastante engajamento, né, o pessoal aí fica comentando bastante sobre ele, então deixa aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda, enfim, deixa tudo aqui pra gente discutir, tá certo, pessoal? Bom, então vamos falar então primeiro aí sobre o HGRE11, tá, o CSHG Real Estate. Ele é um fundo que teve seu início lá em maio de 2008, então é um fundo já relativamente mais antigo, patrimônio líquido está na casa de 2 bilhões de reais, valor patrimonial aí está na casa de quase 169 reais por cota, valor patrimonial, né? E aí, como a gente viu ali então, né, o preço aí no mercado secundário vem negociando aí bem abaixo desses 169 reais aí, que é o valor patrimonial aproximadamente, tá? Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está na casa de 7%. O portfólio do fundo, como a gente já vai ver já na próxima imagem, é composto por 20 lajes, tá? 20 imóveis aí no todo. E a vacância, pessoal, né, que eu trago aqui para vocês, até para contextualizar um pouco mais aqui sobre o que eu vou falar, tá na casa aí, né, uma vacância já um pouco mais alta aí na casa de 24%, tá, pessoal? E aqui, né, só para a gente ter um pouco mais de detalhes, né, o fundo lá, ele tem imóveis desde lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem imóveis também no Paraná, a maior parte ele está concentrado no estado de São Paulo, especificamente ali na região, né, da Grande São Paulo, e também tem ali alguns imóveis localizados no estado do Rio de Janeiro, tá? Aqui tem mais detalhes, pessoal, mas só para a gente contextualizar, né, principalmente que eu tinha falado sobre a vacância para vocês, que a gente está observando nesses últimos tempos aí,
principalmente esses fundos de lajes corporativas aí sofrendo um pouco mais com a vacância aumentando, tá, pessoal? Que era um movimento que a gente, né, desde que, para quem já acompanha a gente, para quem já é nosso cliente já há algum tempo, que é um movimento esperado, tá? Que a gente esperava-se esse tipo de movimento ir nas lajes, por conta aí de adoção de home office, né? Muitas empresas ainda em home office, muitas empresas adotando o sistema híbrido ainda, né? Voltando a essa normalidade a partir de agora, né? Então, né, nada mais natural do que a gente ver aí um aumento da vacância, mas que a gente imagina então, né, desde sempre a gente está com esse pensamento de que seja um movimento mais rotativo, né? O que eu quero dizer com isso, né? Que nesse momento de maior pressão, a vacância, então, a gente tende a ver uma vacância um pouco mais elevada, mas que na nossa visão aí tende a se reduzir, principalmente aí, né, naqueles edifícios muito mais bem localizados, né, pessoal? Então, só para a gente resumir, né, todo esse mercado de lajes aí que vem sofrendo bastante, muitos FIIs de lajes aí a gente está vendo bem descontado em relação a preço, e aí muita gente vem perguntar para a gente, né, olha, o que aconteceu com o fundo, o que está acontecendo, né, tem alguma coisa de errado? Olha, com o fundo em si não, né, a gente está passando por esse momento aí de vacância mais alto, como eu estou comentando para vocês, mas a nossa visão é que esses fundos aí que possuem então imóveis bem localizados, como é o caso do HGRE11 aqui, por exemplo, então a gente tende a ver essa vacância um pouco mais alta agora, mas daqui para frente, com a volta à normalidade aí, tende a vacância aí a reduzir para os níveis pré-pandemia, tá? Níveis aí mais aceitáveis, então na nossa visão não deixa de ser aí uma boa opção aí para o longo prazo, tá? Não somente o HGRE11, como o BC Fund, por exemplo, que a gente vive falando dele aqui, né? Com alguns outros fundos aí de lajes corporativas como um todo, tá, pessoal? Então, próximo fundo aqui que eu trago para vocês, o HSI Logística, que é o HSLG11, né? Como o próprio nome dele já diz, é um fundo aí logístico. Teve seu início, né, recentemente, em dezembro de 2020, então é um fundo já bem novo, mas o patrimônio líquido atual está na casa de 1,4 bilhão de reais. Valor patrimonial da cota é em cerca de R$ 112,77. Dividend yield aí, não dá para a gente falar acumulado nos últimos 12 meses, porque o fundo começou ali em dezembro de 2020, né, pessoal? Mas se a gente pegar tudo que o fundo distribuiu até agora, né, fizer uma média e extrapolar essa média, então, para 12 meses, a gente tem um dividend yield na casa de 7,5% anualizado, tá? Só para a gente deixar claro, por isso que está com aquele asterisco ali em cima, né? Que seria ali um dividend yield ali projetado para até dezembro desse ano, por exemplo, onde completa aí os 12 meses, né? Portfólio aí atual do fundo, atualmente tem 5 galpões, como a gente já vai ver alguns detalhes aqui sobre ele. E a vacância, pessoal, só para a gente fazer agora, né, uma analogia aí, o que está acontecendo, né, de forma geral entre o mercado de lajes corporativas e o de logística, a gente vê aí uma grande discrepância já no próprio nível de vacância, né? Logística aí bombando, principalmente puxada aí pelo e-commerce, como a gente já vem comentando, né? Claro, né, a gente sempre gosta de destacar que existem fundos e fundos, da mesma forma que galpões e galpões, né? Então não vão ser todos aqueles galpões que vão ter uma demanda muito alta, né, por locação. Vai ser aqueles galpões ali mais bem localizados, né, e principalmente de boa qualidade, né, pessoal? Que é o caso que a gente vê também aí do HSI Logística, vacância dele baixinha aí, tá na casa de 2,4%. Aqui alguns detalhes, né, dos 5 imóveis aí do fundo, né, tem localizado ali em Arujá, São Paulo, por exemplo, né, Santo André, também tem imóveis ali no Paraná, Contagem, Minas Gerais, e também para a gente finalizar ali em Itapevi, São Paulo, tá? E aí eu trago para vocês aí o imóvel de Arujá, só para a gente contextualizar um pouquinho mais, né? Que é um imóvel aí de maior ABL, né? Maior representatividade aí do fundo, um ABL aí quase de 140 mil metros quadrados. A vacância dele tá zerado e como os principais locatários aí a gente tem o Grupo Pão de Açúcar e também a Lojas Renner, né, pessoal? Então só para a gente contextualizar aí também dá, né, esse panorama aí do setor logístico. Então o HSLG aqui não deixa também, na nossa visão, de ser uma boa opção para quem busca fundos logísticos mais descontados aí no momento, tá certo? E é um fundo, né, que como é um fundo novo, já tem um patrimônio ali relativamente alto, mais robusto ali, mas é um fundo que na nossa visão também tende a apresentar aí um crescimento importante aí no futuro, né? A própria HSI, a gente gosta bastante da equipe da gestão também, que contribui ainda mais aí para o crescimento do fundo futuro, que é o que a gente espera, tá, pessoal? E para a gente finalizar o XP Properties, tá? O XP PR11, a gente já falou que ele aqui no nosso canal, aqui da Capitalizo. É um case mais complicado, como eu já adiantei para vocês já vão entender por quê, para quem ainda não conhece. Mas enfim, só dando aqui algumas informações sobre ele, né? Teve seu início ali em dezembro de 2019, fundo relativamente novo também,
patrimônio líquido atual está na casa de 114 milhões de reais, o valor patrimonial na casa de 84 reais por cota, dividend yield nos últimos 12 meses está na casa de 9,75%, e o portfólio do fundo hoje é composto aí por 6 edifícios, como a gente vai ver, mais um ainda está em construção, que a gente já vai falar mais sobre ele aqui, tá? Porém, pessoal, a vacância, a gente pegar, por isso que eu falo que é um case mais complexo, e vocês também já vão ficar mais a par sobre isso, mas só se a gente olhar a vacância aí, por exemplo, tá na casa aí de 49%, tá? Isso, pessoal, é uma vacância muito alta, né? Se a gente está falando lá do HGRE, por exemplo, tá com uma vacância ali na casa de 24%, a gente pegar então o XPPR aqui, tá uma vacância aí de quase 50%, ou seja, praticamente metade de toda a área que o fundo possui, de todos os seus imóveis aí, tá simplesmente vago, tá? Enfim, a gente já vai entender o porquê. Aqui tem um mapinha, né, mostrando para vocês aí todos os 6 imóveis, inclusive o que está em construção, que é ali só para contextualizar vocês, é aquele Faria Lima Plaza, ali ó, na região do bairro Pinheiros, lá de São Paulo, tá com a BL aí na casa de 16,5, praticamente 1.000 metros quadrados. Mas aí por que eu falo então que é um case mais complicado, pessoal? Principalmente por conta daqueles 2 imóveis que estão ali embaixo, tá? O edifício Corporate Evolution e também o edifício aí, o E-Tower, tá? O I-Tower, enfim, né? Esses 2 edifícios aí, como vocês vêem no mapa, eles ficam localizados na região de Alphaville, e é uma região, pessoal, um pouco mais complicada em termos de locação, né? E se a gente pegar praticamente aí 75% da BL total do fundo, e olha que incluindo aí o Faria Lima Plaza, que é um fundo, que é um edifício que ainda não terminou de ser construído, tá? Mas se a gente incluir ainda assim, 75% aí do ABL do fundo vai estar nessa região de Alphaville, que, como eu já falei, é uma região um pouco mais complicada em termos de locação, tá? É uma região que pode ser, né, e vamos dizer, né, comparado a outras regiões ali mais nobres de São Paulo, digamos assim, né, para Lages ali, é uma região que tende, né, a ser um pouco mais demorado o processo aí de locação, tá? Ou pelo menos de recuperação de locação, tá certo? Mas aí as grandes esperanças do fundo aí, vamos dizer, estão principalmente aí no Faria Lima Plaza, tá? Que é um edifício bem localizado e que, como eu falei, né, tá em construção, mas o término da obra está previsto para esse 4º trimestre de 2021 já, tá? Um edifício realmente fantástico, bem localizado ali, né, que tende então a trazer aí, a reduzir mais os níveis de vacância do fundo, pelo menos isso é o que espera, tá, pessoal? Mas mesmo assim, né, o maior problema ainda tá aí no Evolution e no I-Tower aí, na nossa visão, pelo menos, mas não dá pra gente também deixar de destacar aí o atual nível de preço das cotas do fundo, né, pessoal? Na nossa visão, na minha visão como analista especificamente, né, há opções melhores quando a gente pensa aí em todos, né, o universo de lajes corporativas, como o próprio HGRE, por exemplo, que eu já falei aqui para vocês, o próprio BC Fund ali também, que está aqui na nossa listinha, tá? Mas, porque, enfim, tá com uma vacância alta também esses fundos aí que eu citei, porém, né, na nossa visão, tende a recuperar mais rápido porque possui imóveis mais bem localizados, tá, pessoal? Então, essa vacância, né, contribui mais em relação ao momento e não mais de uma forma um pouco mais estrutural, como é o caso do XPPR, tá certo? Mas, enfim, né, com um ambiente de recuperação econômica, que a gente pode ver aí para os próximos anos, por exemplo, o XPPR em si pode melhorar bastante a sua vacância e pagar dividendos mais altos. Então, se a gente pegar o atual nível de preço do fundo, projetando, né, esse cenário de recuperação, a gente não tem como não trazer aqui para nossa lista, né, de possíveis barganhas, né? O XPPR pode ser então aí para o futuro para quem busca aí um fundo, né, voltado mais para o longo prazo, tá, pessoal? Mas sempre, né, deixa aqui nos comentários aqui todos os suas opiniões aqui a respeito não só do XPPR11, como de todos os fundos aí que a gente trouxe aqui para vocês, tá certo, pessoal? Então, estão aqui os nossos produtos, tá? Para quem não conhece aqui, a gente tem o Top Fundos, que inclui tudo sobre fundos de investimento, inclusive tudo sobre fundos imobiliários, tá aqui, tá? A gente tem o Invista em Ações, com tudo de ações aí para o longo prazo. A gente tem o Carteiras Capitalizo, o Full Trader e também o Capitalizo Completo, que como o próprio nome dele já diz, engloba todos os nossos produtos, todas as nossas recomendações, tá, pessoal? E lembrando que a gente está já na Black Friday com aí o nosso cupom BLACKCAP, tudo maiúsculo, tudo junto, para você ganhar então até 50% de desconto se você pagar à vista aí em qualquer um dos nossos produtos. E lembrando, né, que aqueles primeiros que chegarem aqui pra gente aí nessa primeira semana vai ganhar ainda, né, aquelas masterclass lá exclusivas diretamente aí
para vocês, tá certo? Também deixo vocês sempre à vontade para entrar em contato com a gente, seja via e-mail, seja via WhatsApp, tá? Manda um WhatsApp aí direto pra gente que a nossa equipe vai responder você. Também pode aí todas as nossas mídias sociais. Estamos aí no Facebook, Twitter, Instagram e também aí nos nossos canais do Telegram, tá bom, pessoal? Também pode deixar aqui nos comentários quaisquer dúvidas que vocês tiverem. O pessoal aqui vai entrar em contato com vocês, tá certo? Para quem gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like aqui pra gente, compartilha aí também, tá? E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá certo? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, sejam muito bem importantes para vocês, tá? Uma ótima semana aí a todos e bons investimentos, tá certo? Até mais!